Olá, pessoal. Vocês sabem o que há em comum entre a chama na boca de um fogão, o ato de embrulhar uma penca de bananas verdes em jornal para acelerar o processo de amadurecimento e os combustíveis usados nos veículos automotivos? Pois é, os três exemplos estão relacionados à presença de hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos? É o que vamos estudar a partir de agora. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas compostas somente de átomos de carbono e hidrogênio. E uma de suas principais funções é o fornecimento de grande quantidade de energia por meio de sua combustão. Por isso, os hidrocarbonetos, como o gás usado para produzir a chama na boca de um fogão, que é uma mistura de propano e butano, são todos usados como combustível. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, com forças intermoleculares do tipo dipolo induzido, e eles apresentam densidade menor do que a da água. Os hidrocarbonetos eles são subdivididos em grupos de acordo com sua estrutura. Observe as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos abaixo. Na primeira, a gente percebe que só existem ligações simples entre os átomos de carbono. É uma estrutura de cadeia aberta com apenas ligações simples. Ao lado, a gente percebe também uma estrutura de cadeia aberta, só que apresenta uma ligação dupla, assim como essa que está abaixo. E do lado esquerdo, na parte de baixo, a gente percebe uma estrutura agora fechada, uma cadeia fechada, né? Um ciclo, uma cadeia cíclica. Nesse caso, a gente tem um outro grupo ou um outro subgrupo de hidrocarbonetos, que é o que nós vamos começar a ver. E aí, dentro da classificação dos hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, que são... Observem que só tem ligações simples, não vou dar spoiler por enquanto. Os alcenos têm uma ligação dupla, os alcinos têm uma ligação tripla, os alcadienos, duas ligações dupla, os cicloalcanos, já observe que agora a gente passa para as cadeias fechadas, somente ligações simples, os cicloalcenos, fechada, com uma ligação dupla, e os compostos aromáticos, que são um grupo peculiar dentro dos hidrocarbonetos. Ele não segue as mesmas regras que os outros 6 subgrupos dos hidrocarbonetos. E a partir de agora a gente vai começar a estudar cada um desses subgrupos individualmente. Então, voltando ao que a gente viu, né? Separando agora entre os compostos de cadeia aberta e os compostos de cadeia fechada, alifático, observe a semelhança, né? Esse AL aí destacado, né? Vai indicar sempre que é de cadeia aberta. Então, a gente tem os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E quando a gente perceber a expressão ciclo, que indica cadeias cíclicas ou fechadas, a gente vai ter aí os ciclanos ou cicloalcanos, os ciclenos ou cicloalcenos. Um outro detalhe importante são os infixos. Quando existirem somente ligações simples, AN. Ligação dupla, EN. Ligação tripla. Observe essa fórmula desse hidrocarboneto, que a gente já pode indicar que é um alcano, né? Porque entre os carbonos só existem ligações simples. Ele vai sempre apresentar uma fórmula geral CnH2n mais 2. Todo alcano apresenta a fórmula geral CnH2n mais 2. Isso significa que o número de átomos de hidrogênio na molécula é o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Então, eu não preciso, por exemplo, aí contar todos os hidrogênios. Eu posso contar só os carbonos. Então, a gente tem aí 2, 4, 6 carbonos. O número de hidrogênios é o dobro, 12, mais 2, 14. Então, se alguém quiser contar só para conferir, você vai encontrar 14 átomos de hidrogênio. Isso facilita quando a gente trabalha com moléculas muito grandes, com o número de carbonos, por exemplo, 30. Se você tiver que montar uma estrutura semelhante a essa, para depois contar quantos átomos de hidrogênio vai ter, vai dar trabalho. Na fórmula geral, 30, o dobro 60, mais 2, 62. Então, a fórmula seria C30H62. O mesmo raciocínio para as outras cadeias que apresentam ligações dupla ou tripla, ou mesmo que sejam de cadeias fechadas. Então, a gente percebe aí que a fórmula geral dos compostos que apresentam ligação dupla, que são os alcenos, é CnH2n. Observem que a gente tem 2 hidrogênios a menos, por conta justamente da presença da ligação dupla.
E a fórmula também é para o ciclo alcanos ou ciclanos. Partindo agora para outro subgrupo, a gente tem agora um composto com ligação tripla e um composto com duas ligações dupla e outro cadeia fechada e ligação dupla. Qual é a semelhança entre eles? A fórmula geral, CnH2n menos 2. Então, o número de átomos de hidrogênio é o dobro de carbonos menos 2 unidades. Então, na primeira fórmula, a gente percebe aí, são 3. O dobro de 3, 6, menos 2, 4. Só tem realmente 4 hidrogênios. Então, para os alcinos, para os alcadienos e para os ciclenos, a fórmula geral é CnH2n menos 2. A partir de agora, vamos começar a ver a nomenclatura. Inicialmente, a nomenclatura dos compostos de cadeias não ramificadas, nós chamamos muitas vezes de cadeias normais. Ele é composto de 3 partes, prefixo, infixo e sufixo, que alguns autores trazem como terminação. No caso do prefixo, ele sempre vai indicar a quantidade de átomos de carbono que está presente nessa cadeia. E aí a gente tem os principais prefixos. 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Aí a gente tem muito mais do que isso, mas vamos concentrar nesses 10. O infixo, ele indica o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono nessa cadeia. Se entre os carbonos existem apenas ligações simples, o infixo vai ser AN. Se existe uma ligação dupla, vai ser EN. Se tiver ligação tripla, vai ser IN. Se tiver aparecerem duas ligações duplas entre os carbonos, nós vamos ter um dien, infixo dien. E o sufixo, a terminação, no caso dos hidrocarbonetos, é sempre O. Mais à frente nós vamos estudar outras funções orgânicas e vamos perceber que essas terminações elas vão mudar de acordo com a função. Álcool, aldeído, al, cetona, ona e assim por diante. Mas por enquanto vamos concentrar em terminação de hidrocarboneto, sempre O. Então, ano, eno, ino, dieno. Seguindo agora, primeiro subgrupo, alcanos. Então, os alcanos, eles também podem ser chamados de parafinas, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam, como a gente já viu, apenas ligações simples, e esse termo parafinas, que vem do latim, constituído por duas expressões aí, parum e affinis, significa justamente pouco reativos. Então, comparado aos outros hidrocarbonetos, os alcanos são pouco reativos. Observem esse quadro, a gente tem aí o número de átomos de carbono, a fórmula molecular, portanto, seria CH4, né? A fórmula geral é CnH2n mais 2, então vai resultar em CH4. Um carbono met, ligação simples AN, terminação O. Quando forem dois carbonos, a gente vai ter et, dois carbonos, AN, ligações simples, hidrocarboneto O. 3 carbonos, prop, ligações simples AN, terminação O. 4 carbonos, C4H10, but, 4 carbonos, ligações simples AN, terminação O. 5 carbonos, pent, ligações simples AN, terminação O. Essa fórmula racional ela está representada, seria estrutural, só que sem as ligações entre os átomos de carbono. Um detalhe interessante é que os alcanos de cadeia não ramificada com até 4 átomos de carbono, eles encontram-se no estado gasoso. Com 5 até 17 átomos de carbono são líquidos. Acima de 17 átomos de carbono eles são sólidos. E os alcanos eles podem ser encontrados na natureza como gás metano, por exemplo, que é liberado por animais e produzido em processos de decomposição. É produzido também nas refinarias e indústrias petroquímicas. Compostos como propano e butano, que compõem o nosso gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito do petróleo, e o octano ou isoctano, que está presente na gasolina, que é usada como combustível automotivo. Todos são subprodutos do petróleo. E os alcenos, que também são chamados de olefinas, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação dupla. E aí esse termo olefinas, igualmente aos alcanos, né, parafinas, também vem do latim oleum affinis, que significa um composto que apresenta aspecto oleoso. E aí os alcenos são mais reativos do que os alcanos. A gente tem uma representação aí de um integrante desse grupo, que é o CH2, ligação dupla CH2.
2 carbonos, prefixo et, ligação dupla em, terminação de hidrocarboneto O. E se a gente tem aqui uma estrutura com 6 átomos de carbono? A gente vai seguir praticamente a mesma coisa, só que tem um diferencial. Essa ligação dupla ela poderia estar localizada entre carbonos diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que ter ideia é saber quantos átomos de carbono, para saber o prefixo, e depois numerar a cadeia. Observe que eu estou numerando da esquerda para a direita. Por quê? Porque a ligação dupla está mais próximo da extremidade da esquerda do que da direita. E aí, a gente monta o nome. 6 carbonos, X, ligação dupla em, terminação de hidrocarboneto, O. Qual a localização da ligação dupla? Entre o segundo e o terceiro carbono. Então, a gente vai colocar sempre o menor. E aí o nome fica X2 em O. Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, os números devem vir antes do que eles estão indicando. Como 2 indica a localização da ligação dupla, tem que vir antes dela. No Brasil, muitas vezes é comum a gente ouvir 2-hexeno, hexeno 2, só pela pronúncia, mas atendendo a recomendação da IUPAC, nós vamos utilizar esse modelo. O gás etileno, que aí é chamado de eteno, ele geralmente é usado na agricultura para acelerar o amadurecimento de frutos. Pertence à função, como a gente já viu, ao seno, e é um composto que é aplicado também na produção de matéria-prima do polietileno, que vocês conhecem com certeza, que é usado na fabricação de utensílios plásticos, como sacolas de supermercado, frascos de cosméticos, garrafas térmicas, brinquedos, material hospitalar e várias outras coisas. Em geral, os alcenos eles são obtidos por meio do refino do petróleo. E eles, como eu disse antes, são mais reativos do que os alcanos. Vamos ver outros exemplos para a gente compreender melhor essa nomenclatura. Observem que nas duas estruturas nós temos 4 átomos de carbono. Temos ligação dupla e a terminação O. Na segunda estrutura, 4 átomos de carbono, ligação dupla entre os carbonos e a terminação O. Se a gente observar assim, os dois são buteno, mas os dois são diferentes. E o que me diz que são diferentes, o que mostra isso, é a posição da ligação dupla. A gente numera de onde a dupla está mais próximo da extremidade, a primeira da direita para a esquerda e a segunda tanto faz. Então, no caso da primeira, a gente vai ter but1-eno e da segunda, a gente vai perceber que nós teremos um but2-eno. Então, nós temos um but1-eno e um but2-eno. Essa estrutura, a gente observa aí, né? Estrutura maior. A gente pode numerar, nesse caso, da esquerda para a direita. E a gente percebe que são 15 átomos de carbono. Prefixo vai ser penta-dec, penta 5, dec 10, 10 mais 5, 15. Ligação dupla em, terminação de hidrocarboneto O. A dupla está depois do 7º carbono, então pentadec 7-eno. Os alcinos, que também são chamados de alquinos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma tripla ligação, como o que vocês percebem aí. Ele é chamado de 2 carbonos et, ligação tripla in, terminação O. Então, o etino, que tem um nome usual que é acetileno. Então, os alcinos, eles são geralmente inodoros e incolores, exceto esse indivíduo aí, o etino, que também é chamado de acetileno, como eu disse, é um nome usual. Ele é um gás tóxico que tem cheiro característico que provoca dores de cabeça e também causa dificuldades respiratórias. Ele geralmente é utilizado em maçaricos e lanternas de carbureto na exploração de cavernas e ainda em soldas e cortes de metal. Ele consegue alcançar temperaturas de até 3.000 graus Celsius, o que permite realizar reparos em partes submersas de um navio. Vamos ver um outro exemplo. Agora a gente tem aqui uma estrutura com 5 átomos de carbono. A tripla está mais próximo da extremidade da esquerda. 5 carbonos pente. Depois o segundo carbono, a tripla in, terminação O. Se a gente pegasse essa outra estrutura, a gente tem 12 átomos de carbono, a tripla ligação in, terminação de hidrocarboneto O, e aí a gente numera da direita para a esquerda, porque a tripla está mais próximo da extremidade da direita. E aí a gente percebe que a tripla está localizada no 5º carbono, depois do 5º. Então fica dodec 5
hino. Finalizo deixando uma reflexão para vocês. Não demore muito para perceber que é preciso pouco para ser feliz. Todos nós temos necessidades, tanto físicas quanto emocionais, que precisam sim ser satisfeitas para sermos felizes. Isso é um fato. O problema é que muitas vezes nós acreditamos que esse vazio ele deve ser preenchido por alguma coisa que ainda não temos e precisamos conquistar, seja um namorado, uma namorada, um bem material, uma viagem ou qualquer outra coisa. Nós somos incentivados o tempo todo a consumir bens e serviços para obter prazer e felicidade. Nós fazemos parte do sistema e com certeza nós somos seduzidos por ele. São contas a pagar, temos compromissos a cumprir, gente para a gente tomar conta, para cuidar. Para tudo isso, o dinheiro é necessário, sim. Acontece que, apesar de ser importante ter dinheiro, ele ainda não compra sentimentos, e eu acredito que nem deve comprar. Enquanto acharmos que as nossas necessidades e, consequentemente, a nossa felicidade, elas dependerem de algo externo, como bens materiais, status e etc., não seremos plenamente felizes. Não nos enganemos, meus queridos. As coisas simples da vida são as melhores. Fiquem com Deus.